Antes de mais nada, quando eu coloco na thumb, ou seja, na capa do vídeo, satisfeito Filipinho, eu faço uma provocação ao técnico do Flamengo, que sempre está satisfeito com tudo nas entrevistas coletivas. Ele, inclusive, depois do jogo contra o Vasco da Gama, elogiou o Michael, falando da entrega, da raça. Se só isso ganhasse jogo, certamente o Michael seria o maior jogador do futebol mundial. Raça não lhe falta. Lhe falta bola mesmo. E muita gente, quando eu tuitei esta frase, satisfeito Filipinho no Twitter, veio com hate forte. Gente, eu não me preocupo com isso. Meu compromisso é com vocês. É com a minha opinião. Eu não vou pautar a minha opinião por xingamento, por ir contra a corrente, tá? Eu vou falar mais sobre isso. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Deixe seu like neste vídeo se você quiser também, inscreva-se aqui no canal, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E por que eu botei na capa, está satisfeito Filipinho, ou satisfeito Filipinho, pontos de interrogação? Porque o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro na 5ª rodada. Muita gente vai falar assim, como tem falado na outra rede social. Ai, Bernardo, mas é só a 5ª rodada, que desespero, né? Não, gente. O Guardiola, nesse livro aqui, ó, por um acaso está aqui na minha frente, Guardiola Confidencial, fala que você ganha o campeonato nas 8 primeiras rodadas e nas últimas 8 rodadas, tá? Então é assim. O time do Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro porque o time do Palmeiras não escolhe jogo, porque o time do Palmeiras é assertivo nas finalizações. Foram 7 finalizações no jogo contra o Fortaleza, 2 gols marcados. O Flamengo finalizou 17 vezes no jogo contra o Vasco da Gama, nenhum gol marcado. Existe um problema óbvio de finalização no time do Flamengo, claro, mas o Felipe Luiz só elogia, é só elogio aos jogadores. Isso me deixa puto da vida, honestamente, tá? Porque eu não gosto disso, cara. Eu não gosto desse tipo de declaração, desse tipo de entrevista coletiva, em que são só elogios. É óbvio que ele não vai queimar os caras externamente. Talvez ele faça essas cobranças internamente. Mas se faz as cobranças, é preciso treinar. Treinar a finalização, o que pode parecer errado para jogadores já formados, mas é o que outros clubes fazem também. Treinar finalização. E o Flamengo não acerta finalizações. Quando o Flamengo não fica tocando a bola e não chuta no gol. Então é sim para o Flamengo um choque de realidade. Esse Palmeiras que assume a liderança na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 2 pontos à frente do Flamengo, e já ganhou fora de casa de Internacional e Fortaleza. É bem verdade que ganhou no apito do Sport fora de casa, com aquele pênalti ridículo anotado no Rafael Veiga. O apito favoreceu o Palmeiras nesse jogo, não posso tirar isso do contexto, mas no momento decisivo, o Everton foi lá e defendeu o pênalti mal batido pelo Lucero. O Abel recuou o time do Palmeiras naquela partida, diante do Fortaleza disputada ontem, né? Mas os jogadores se garantiram, cara. O Palmeiras poderia ter feito um placar muito maior no primeiro tempo, não fosse o Kusevich e o Davi Luiz. O Davi Luiz que não jogou absolutamente nada, mais uma vez com a camisa do Fortaleza, um jogador já muito cobrado no PC, né? Inclusive foi cobrado no aeroporto por torcedores organizados do Fortaleza, né? Tem que cobrar mesmo. O Davi Luiz é um jogador que está fazendo hora extra por aí. Não deveria estar mais jogando, na minha opinião, futebol profissionalmente. Eu não estou nem aí para o que pensam ou para o que o Davi Luiz pensa a respeito. Não estou nem aí para o que o Felipe Luiz pensa a respeito. Eu tenho que ser crítico. Eu tenho que expor legitimamente a minha opinião para ser honesto com você que me assiste. Se esse canal tem 127 mil inscritos, para você pode ser pouca coisa, muita coisa, não me importa, cara. O que importa é que eu tento fazer o meu trabalho da forma mais honesta possível. E, de acordo com o meu pensamento,
O Felipe Luiz está passando muito pano. E aqui eu não vou passar pano. Ele está passando pano para atuações ruins individuais de alguns jogadores. O Gerson, por exemplo, desde que renovou o contrato, não está jogando absolutamente nada. O Bruno Henrique, mais uma vez contra o Vasco, não jogou nada. Então não dá para ser assim, chegar na coletiva e falar, não, o Michael tem raça, o Gerson é um grandíssimo jogador, o Bruno Henrique vai melhorar. Não, tudo bem, cara. Isso aí eu sei. Eu sei que o Gerson é um grande jogador, eu sei que o Michael é muito raçudo, mas e aí, cara? E as alternativas de jogo? Quando ele fala que é muito difícil furar a defesa do Vasco da Gama, por que o Corinthians meteu 3? O time do Corinthians, que é meia boca, do Ramon Dias ainda meteu 3 na equipe do Vasco jogando em São Paulo. Por que o Ceará, que é candidato a brigar contra o rebaixamento, meteu 2 no Vasco da Gama jogando no Castelão e o Flamengo não consegue? Ai, mas o mando era do Vasco da Gama. O jogo foi no Maracanã, gente, e outra. O mando do Beira-Rio, entre Inter e Palmeiras, era do Internacional. O mando no Castelão, Fortaleza e Palmeiras, era do Tricolor do PC. E o Palmeiras foi lá e ganhou do mesmo jeito. Então é esse tipo de atitude que falta ao time do Flamengo. O Palmeiras é um time que finaliza menos do que o Flamengo. Então por que faz gol? Porque treina, cara. A diferença tá aí. Será que o Flamengo não tem acesso aos treinos do Flamengo? Nem você, né? Será que o Flamengo treina finalizações? Então, assim, eu vou ser crítico, sim. Elogio quando tem que elogiar e vou fazer como eu fiz em relação aos outros técnicos do Flamengo. Dia a dia, minhas ponderações. Foi bem? Será elogiado. Foi mal? Vai ouvir crítica, sim. E não estou nem aí, estou me lixando para que as pessoas criticadas pensem ao meu respeito. Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Eu teria problema aqui se eu falasse, não, Felipe Luiz, tal, que é um cara muito midiático, aliás, se expressa muito bem nas entrevistas coletivas, mas se não cometesse erros. E ele os comete também, ele é humano, ele está sujeito a erros. E é um técnico ainda que está começando, então pode cometer erros, como cometeu erros gravíssimos na partida contra o Central Córdoba. E o Flamengo agora vê o Palmeiras assumindo a liderança. Eu nem vou levar em conta aqui o Fluminense do Renato Gaúcho, todo mundo conhece aqui no canal. É um time com um técnico que é Coca-Cola de 2 litros, né? Perde o gás rapidinho. Então desconsidera o Fluminense, que empatou inclusive com Vitória marcando gol no finalzinho do jogo contra a equipe do Renato Gaúcho, né? Mas dito isso, quando eu sentir que eu tenho que criticar o Felipe Luiz, eu vou criticar. E a pergunta que eu faço na capa do vídeo, satisfeito, Felipinho? Você pode olhar com hate para mim, mas não, é porque ele está sempre satisfeito. Repare só nas entrevistas coletivas, ele está sempre satisfeito. E eu acho um erro isso. Acho que em determinados momentos você tem que expor sim seus jogadores. O Abel cansou de fazer isso. O Abel é uma mala. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Mas o time dele é competitivo pra caramba, cara. Não tem jogadores como tem o Flamengo. Tem bons jogadores. O Flamengo tem jogadores melhores. Então por que o Flamengo não consegue, cara, ter uma constância no Campeonato Brasileiro a ponto de manter uma liderança, de ganhar jogos na marra, como o Palmeiras ganhou no Fortaleza. O Palmeiras ganhou no Fortaleza na marra, cara. Não jogou nada no segundo tempo, fez um gol com o Flaco Lopes, recuou o time, mas o goleiro Everton foi lá e pegou um pênalti. Então é para se pensar. É início de Campeonato Brasileiro? É. Muita gente, você vai escrever aqui nos comentários, pô, mas que desespero, é início de Campeonato Brasileiro. Mas essas são vitórias que moldam caráteres, como aconteceu na vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, que unem o grupo, né? E uniu o grupo em torno do Everton, né? Que fez a defesa do pênalti mal batido pelo Lucero aos 48 minutos do segundo tempo. E o Flamengo não pode se acomodar. Eu sou contra o comodismo, ainda mais no caso do Flamengo, o maior clube do mundo. Saudações, boa semana a todos, até a próxima e tchau, tchau.